Aí eu quero entrar em uma espécie de repasso freestyle sobre esses movimentos masculinistas, né? Quero começar do movimento alpha male. Chamar isso de movimento é até bizarro, mas tá. Vamos tomar isso a sério um pouquinho. Cara, o movimento alpha male, né? Aqui, o devir alfa, cara, era uma vontade, tinha ali, apesar de todo o patético da situação, de toda a literatura chorumenta envolvendo isso, aquilo ali tinha dois pontos interessantes, vai. O primeiro é uma vontade por necessidade de automelhoria. A gente pode discutir aqui, ou em algum momento, né, quanto dessa automelhoria eram realmente melhorias, mas automelhorias, né? Então o sujeito, ele abraçava um princípio de animalização social, o que é parcialmente verdadeiro, só parcialmente, mas parcialmente verdadeiro. E ele entende que o mundo se divide de forma dicotômica entre alfas e betas, o que é delirante, mas depende do ponto de vista do sujeito, onde ele está parado olhando para isso, aquilo pode fazer algum sentido. Então ele divide o mundo em alfa e beta. E assim, se ele está preocupado com isso, claramente ele não é alfa, né? E eu não estou nem dizendo que... Não estou chamando ele de betinha e nem nada disso aí. Só estou dizendo que nessa visão de mundo e com essa preocupação, ele se vê como um beta. Ele se vê como um bosta. Ele é um merda, né? E ele é um merda perante os olhos da pior pessoa que poderia ver ele como um merda, que é ele mesmo. Ele se olha no espelho e vê um bosta. Então ele quer ser como aqueles caras que pegam a mulherada, né? Ou aqueles caras que pelo menos conseguem transar de maneira mais ou menos orgânica, né? Digo mais ou menos orgânica sem fazer uso de profissional da área. Essa busca por organicidade dele vai ser também relativa. Não é exatamente algo inato, senão que ele vai procurar soluções, assim como um atleta se prepara para uma competição, um estudante para um concurso ou para uma prova. Vai ser nessa lógica, vai ser uma lógica de transformação e de preparação. Mas ali ele é movido por uma vontade de ter mulheres próximas. Mesmo que talvez a gente esteja falando aqui não de conseguir uma namorada ou ter um relacionamento estável, é muito mais, conseguir sair com minas aí, né? Virar um cara sexualmente viável, bem sucedido e tal. Mas aqui a gente ainda tinha a mulher como foco de desenho. A gente tem um eros envolvido aqui, né? A literatura que rolava aí na época sobre isso era o mais puro churume? Pode apostar que sim. Mas como a ideia aqui é fazer uma espécie de linha do tempo, a gente vai ver que desses movimentos masculinistas, esse ainda é o com mais aspectos positivos, né? Porque aqui o sujeito ele sabia que tinha que passar por uma mudança primeiro lugar mental. Ele se autoprogramava, né? Ele reprogramava a sua mentalidade. A gente vai ver que isso também vai funcionar em todas as outras, mas de outra forma. Muitas vezes ele também se preparava fisicamente, que a gente também vai ver nessas outras, mas aqui era com uma lógica muito mais utilitarista, né? Se o cara era muito magro, ele queria ficar mais fortinho. Se ele estava acima do peso, ele queria ficar mais magro, mais aesthetic, né? E, finalmente, uma mudança estética, mais do ponto de vista de como se vestir, mudar o visual, ali, cortar o cabelo, né? E qualquer coisa desse tipo, né? Começar a ter uma apresentação, assim, da sua imagem
numa embalagem assim um pouco melhor. Aí depois do movimento Alpha, tem uma história para contar sobre isso, na real, quero contar. O primeiro doido de bairro que eu tive contato, que eu lembro assim de ter tido contato, e um contato assim bastante longo até, foi também o doidinho de bairro mais prototípico que eu já conheci. Eu tive essa sorte ou grande azar na vida, dependendo do ponto de vista. E claro que a minha obsessão por doidinhos de bairro tem a ver com isso também, né? Porque logo de cara, logo de entrada já me tocou, né? Um doido de bairro assim de livro. Doidinho de TO, torcida organizada, viciado em fogo de artifício, merdeiro pra caralho, falava meio se babando, capacidade cognitiva bizarra. E aqui é importante, eu sempre falo isso sobre doidinho de bairro. O doidinho de bairro, ele não pode ter um diagnóstico, porque a partir do momento que ele tem um diagnóstico, ele já não é mais um doidinho de bairro. Ou se a questão do doidismo de bairro dele tem a ver com o diagnóstico dele. Aí é outra questão, né? Aí nós estamos falando de uma coisa mais séria, até para ser tratado de maneira mais séria, né? Não, aqui não se trata de um tema diagnóstico, também porque a família não acreditava que tivesse que levar ele para nenhum acompanhamento, e ele tampouco, né? E cara, assim, poderia passar aqui horas falando desse personagem. Tenho várias passagens assim, mas todas elas são muito ruins. Metaleiro, black metaleiro, né? Depois virou basicamente um nazista metaleiro de TO. E esse cara, ele devia estar com seus 19 anos. Eu tenho certeza que ele nunca tinha chegado nem perto de beijar uma mina. E ele tinha umas histórias que ele contava que tinha dropado alguém, não, porque eu comia falando de tal lá da escola e tal. Todo mundo sabia que isso não aconteceu. Vocês conhecem esse tipo, né? É um tipo bem típico no momento da vida, assim. E, cara, a gente jogava uma pelada de futsal lá numa cancha alugada da escola que ele tinha estudado. Eu não tinha estudado nessa escola, mas eu jogava com os caras que tinham estudado com ele. Ele era meu vizinho. E, cara, ele ia lá nesse dia porque ele conheceu uma galera, mas ele não jogava. Dado aleatório, ele não conseguia jogar futebol por questões motoras, embora ele tenha um dos chutes mais fortes que eu já vi na minha vida. Eu joguei... É bizarra essa história, mas eu joguei categoria de base de futsal, era goleiro. E no juvenil, que é cara de... na época era de 17 a 19, os caras já chutam da força de um adulto, de um profissional. E assim, ele chutava mais forte do que a média dos caras que eram boleiros mesmo de futsal. Boleiro da vida de já ser moleque que jogava torneio local monetizado, assim. Só que ele não conseguia jogar futebol. O que claro fez ele dar muita bolada por acidente e inconsequência em cabeça de mina no recreio da escola dele e pegar suspensões, né? É esse tipo de cara que eu tô falando. E esse cara, numa internet muito precoce, assim, muito primordial, que se baixava livro por TXT, cara. Bizarro. Ele chega com... acho que com um CD-ROM. CD-ROM, mano. CD. Gravado, queimado. Pra um cara que jogava essa pelada e que era conhecido por ser o pegador da escola dele, ter sido o pegador da escola dele. Cara que tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos e ter fotos com... Cara, ele era conhecido por ser o cara que tinha ido para os Estados Unidos e tinha catado mina nos Estados Unidos. Ele era conhecido na escola dele por causa disso. É uma besteira isso que eu tô falando, mas tem sentido porque eu quero falar aqui. Ele era basicamente o alfa da escola dele, né? O cara.
O cara era tipo o herói sexual da molecada da escola dele. E realmente era um cara bonito, assim. E esse doidinho de bairro que eu tô falando, que era literalmente BV, a gente sabia que ele era BV, ele chega pra esse cara depois do jogo com CD-ROM e fala: te trouxe aqui no CD um manual de macho alfa, de como pegar mulher. Essa história aconteceu, tá? E tipo, o cara nem pegou o CD. O cara só disse: fulano de tal, não vou dizer o nome dele, nem o apelido. Fulano de tal, cara, lê tu essa merda. Foi só isso, assim. Beleza. Esse é o macho alfa de manual, né? Esse é o cara que tem que ler um manual de macho alfa, né? Aí depois vem o MGTOW, né? O homem seguindo ali sua própria fitinha. Aqui a coisa começa a se complicar do ponto de vista do estrago que o sujeito faz para si mesmo. Ele vai herdar os pontos patéticos do rolê alfa, mas aqui ele vai começar a tropeçar em algumas pedras que ele mesmo colocou no caminho e cair nas cascas de banana que ele mesmo deixou no caminho. Aqui o cara ainda quer transar, que pode ser visto como algo positivo. A gente vai ver que depois no futuro isso vai desembocar num atoleiro, como diz o amigo Deusdedit Negarestani, né? Muito grande. Isso vai dar num atoleiro mental para essa pessoa muito grande. Mas aqui ele ainda quer transar. E assim, o MGTOW, ele vem meio como uma resposta a uma outra resposta. Então, galera veio com esse rolê alfa. Aí veio a terceira revancha, né, do feminismo. Vou assim, ser extremamente genérico, e eu sei que eu tô falando isso assim da maneira mais tosca possível, mas não tá errado, mas é muito mais profundo e complexo que isso, né? Essa terceira onda, né, do feminismo, né, vamos colocar, é bem genérico isso, tá? Eu sei que teve feminismo de várias subdivisões e com diferenças étnicas, tudo certo, né? Se a gente pegasse os grandes touros feministas, assim, a gente pega sufragistas lá atrás, depois tem a geração da Revolução Sexual dos anos 60, e aí a pós-moderna, né? Que é um feminismo com outras pautas já, né? Pautas já numa lógica da era da informação e cibernética e tal. Beleza. Então, galera aí feminista começou a pesar a mão, né? E muitas vezes com toda a razão, para certos comportamentos masculinos. Bem deletérios, né? E aí, esse sujeito, o MGTOW, ele vem como uma resposta a isso, né? Aí, tipo, tá, beleza, eu continuo gostando de mulher, mas agora eu vou fazer o que eu quero e foda-se o que elas estão pensando. Então, se o lance do alfa, apesar de jogar com toda essa dubiedade do cara que tá interessado, mas faz o jogo de também não demonstrar tanto interesse pra mina não perder o interesse nele, porque vamos combinar, isso existe pra caralho, né? Isso existe pra caralho, né? Não vamos aqui ficar fingindo que isso não existe. Eu vivo cercado de mulheres e, assim, são minas que, na minha vida analógica, a maioria, aqui, né, na Argentina, a maioria das minas que eu ando, elas não estão interessadas em sororidade, feminismo, elas estão em outra fita, é outro recorte humano. Então, assim, são minas que essas dinâmicas clássicas do jogo de sedução são extremamente vigentes, tá? E então, sim, né? Se antes esse cara, ele, apesar de jogar com esse lance do mostra interesse, mas daí some um pouco e aí reaparece, né, que sim, eu sei que sou escroto, mas eu sei também que as
meninas que me ouvem aqui, majoritariamente são minas que já superaram esse tipo de dramalhão, mas assim, a realidade da mulher hétero brasileira, por exemplo, né? Não só brasileira, tá? Tô falando de N nacionalidades, mas assim, essa, tá? O grupo, a mulher hétero brasileira é um grande grupo das palitas, tá? Vocês sabem disso. Mas esse cara ainda queria agradar a mulher, né? O alfa, que não era alfa, né? Que tava buscando ser alfa, se a gente aceitar essa visão de mundo dele. Eu não tô fazendo essa divisão alfa e beta. Eu tô vendo, eu tô tratando a coisa a partir da visão de mundo desse cara. Já no MGTOW, não. Ele já não quer agradar a mulher porra nenhuma. Ele, no máximo, quer instrumentalizar. Então aqui ele vai abraçar uma ótica, uma abordagem, uma visão de mundo completamente utilitarista. Então, essa galera... Vamos pegar o recorte brasileiro? Vamos pegar o recorte brasileiro para não ficar falando de Estados Unidos e outros lugares. Vamos pegar brasileiro, tá? Depois isso vai se aplicar pra caralho em outros lugares também. Né, cultura aí ocidental meio pasteurizada, etc, etc. Principalmente nas Américas, blá, blá. Tá. O ídolo desse cara vai ser o Charlie Harper, né, personagem do Charlie Sheen, Carlos Esteves, no Two and a Half Men. E eu quero falar um pouco sobre Two and a Half Men, que é uma série muitas vezes acusada, até com uma certa razão, né, de ser uma série que objetifica pra caralho mulher, escroto pra caralho e etc. Concordo. Agora, se tu assistir ela de maneira menos empolgada com o personagem principal ou menos fechada para essa aparente objetificação da mulher, que eu não tô dizendo que não era, tá? Mas o troço é muito bem escrito no sentido de mostrar claramente, não num episódio... Tu assistiu um episódio aleatório, tu só vai ver um cara basicamente se dando bem e vivendo, né, no seu próprio caminho, né? Como os MGTOWs abraçaram. Só que o Charlie era um maluco completamente quebrado emocionalmente, patético, com um estilo de vida que várias vezes durante a série se demonstrou insustentável. E algo aqui que é muito importante e é a desgraça desse estilo de viver é que toda vez que o Charlie se apaixonava de verdade por uma mulher, ele se tornava o serzinho mais patético do mundo. Tinha essa dinâmica com o irmão dele, que era era muito bem escrito pros tipos ideais, né? Os arquétipos ideais, né? De um tipo de visão masculina, bem do começo dos anos 2000 ali, e meados, né? Que era tu ter o pau mandado, que era o irmão dele, e o Charlie, que é o cara que não aceita a ordem de mulher, né? Só que aí que tá, eu digo que é bem escrito, porque toda vez que o Charlie se apaixonava, ele virava uma versão muito mais patética do que o irmão dele, porque ele não tinha ele não conseguia ter uma relação com mulher que não fosse de dominância ou de dominado. Ele não tinha essa maturidade emocional de entender que um relacionamento podia ser uma coisa honesta, equitativa, bacana. Então, ou ele estava tratando mulher que nem um substituto para punheta, ou então ele estava sendo capacho de todas as vontades de uma mina que ele se apaixonou, né? Então o homem ele segue seu próprio caminho sendo foda na própria narrativa dele, até que ele se apaixona e ele baixa a guarda, e aí ele não sabe, ele não tem uma lógica de equilíbrio, né? Só que aí tem um problema, né? O personagem da série em questão, ele morava em Malibu, era um cara muito rico porque conseguiu engatar uma série de jingles
de muito sucesso, que ele ganhava royalties ad eterno, e isso permitia ele viver um estilo de vida baseado nisso aí que eu tô falando, apostar e perder dinheiro em jogo de basquete, beber e tá toda hora atrás de mulher, né? O que era basicamente a vida real do ator, só que numa versão mais light, né? A versão real da vida do ator envolvia paradas bem mais pesadas, né? Deixa eu acender um incenso aqui. Tá. Aí o MGTOW, então, ele vem basicamente com essa coisa de quero transar, mas eu quero que se foda o que essas feministas aí estão pensando, eu vou fazer o que eu quero e que se foda o mundo, né? Então aí o sujeito ele já começa a viver numa lógica de se o primeiro queria agradar a mulher para transar, esse acha que ele não tem que agradar ninguém e ele já começa a viver. É o primeiro passo desses movimentos masculinistas para viver numa lógica de nós contra eles, ou no caso nós contra elas, né? Aí depois, logo na sequência disso aí, ou talvez até em paralelo, mas vamos colocar na sequência, vem o Sigma, né? Que a Sânia tanto gosta de falar sobre. Vem o Sigma, né? O lobo solitário, o cara que pensa fora da caixa, o outsider, né? O disruptivo. Aqui, o que tinha começado com o MGTOW se consolida, só que se intensifica, né? Ao mesmo tempo que se consolida, ele se intensifica. Se antes o MGTOW ele ainda estava equilibrado entre o querer transar, querer lacrar em cima de mulher, o Sigma ele já não tá se importando mais se ele vai transar ou não, porque ele sabe que ele não vai conseguir. E é interessante, porque aqui já vai começar a ficar muito claro que tu vai ter os caras que não foram fracassados sexualmente, mas que aconteceu alguma coisa na vida deles, colocou eles... Eu não quero usar todos os termos de resumo disso, porque eu quero falar do próximo passo. Então esse sujeito, ele consolida o sentimento de revanchismo quanto a mulheres, e ele meio que abre mão de transar. Se transar melhor, né? Se transar melhor, mas para ele é muito mais importante sentar na frente do PC ou deitar com o celular e meter um low, mantenha suas mãos baixas, vagabunda, e emoji de Moai ou figurinha do Christian Bale no Psicopata Americano, né? Então ele já tá muito mais abraçado à cultura Shanner do que ao Charlie Harper. E assim, se querer ser o Charlie Harper já é uma parada bem discutível, tu querer ser um Shanner é um pouco pior, né? Porque assim, uma coisa é tu ser o Charlie Harper com aquele orçamento, outra coisa é tu ser o Charlie Harper sendo um ubeiro que mora de aluguel, né? Tu tem um pouquinho... E não ser um cara com essa palavra é patética, mas eu vou usar. Ter esse charme clássico, né? Uma palavra patética, ridícula, mas assim... O Charlie Harper é um personagem... não que o Charlie Sheen, antes de se estragar, ele fosse um cara feio, porque não era de fato. Mas assim, o Charlie Sheen era um cara muito mais com esse... um cara charmoso, como se chamava antigamente, né? Algumas gerações anteriores à minha. É o cara com o borogodó, né? Pra muita gente ele não vai ter, porque tá bom, mas... né? Na ficção era pra ser isso. E aqui não, aqui já não tem Charlie Harper transando pra caralho. Não. Aqui tem... Porra, cara, aqui tem se transar melhor, mas se não transar, foda-se. O sentimento aí de virgindade holística já começou a não ter mais volta. E aí tu vai ter o sujeito, repito, que não foi um frustrado sexualmente em algum momento da vida, mas aconteceu alguma coisa na vida desse cara, esse cara passou a odiar a mulher, e depois tu vai ter a geração mais jovem mesmo,
Shanner, que aí é virgão, né? Aí é maluco que sabe que não vai comer ninguém. E aí, pra que melhorar, né? Esse cara, ele não tá mais a fim de pagar o preço daquele sujeito que tinha um Eros, uma vontade de Eros, né? Lá da galera de uma década antes, ou uma década e meia antes, ou 2 décadas antes, né? Não, esse cara aqui, ele tá movido basicamente pelo ressentimento. Esse cara aqui é ressentido, ponto. O MGTOW, ele só era um pouco, mais ou menos ressentido. Esse aqui é ressentido pra caralho. E aí tudo isso vai desembocar na lógica que integra. O termo que entrega tudo isso, né? Integra, né? O Red Pill. O sujeito que viu através do véu fatal do erro. O verdadeiro iniciado. O sujeito que é o próprio lápis filosoforum do homem ideal. E aqui, quando cai na lógica Red Pill, o bagulho não só já virou curso há muito tempo, como virou seita, né? Porque se o MGTOW e o Sigma, eles ainda de maneira muito tosca, eles seguiam essa caminhada do místico, né? Que é o caminho individual, através da senda iniciática, que só importa ele mesmo. Aqui na Red Pillagem, o cara segue sendo ultra individualista, mas uma individualidade de grupinho, né? De grupinho de macho, que cara, é um paradoxo. E eu só não vou dizer uma contradição, porque é meio que chovendo molhado, porque a vida dessa galera é cheia de contradições. É como a de nós todos, mas aqui a gente tem as contradições mais básicas, né? Mais elementares do entendimento de uma vida minimamente apta em sociedade, né? E aí é o seguinte, esse sujeito que tá vendo bravateiro messiânico, coach de Red Pillagem, gravando vídeo e tá babando assim, vendo o cara falando, ok, esse cara que ele tá vendo falar até pode estar vendendo fumaça e ele tá meio fudido financeiramente e ser um fudido, só que com um cenário legal ali e uma certa quantidade de inscritos. Mas vamos aceitar que esse cara tá ou pagando o curso ou nem pagando, mas sendo instruído por esse cara, ele até tem as suas consecuções financeiras ali e esteja se dando bem. Não vai ser a realidade de geral da galera, né? Porque assim, tudo isso mesmo, para quem tá se dando bem, vai ter um rebote ruim, né? Não tô falando de karma, essas coisas. Não, tô falando do aqui e agora, bem prático. Assim. Tem rebotes ruins viver dessa forma, né? Mas eu até entendo que algumas pessoas vão se dar bem mesmo assim. As coisas são como elas são. Então vai ter cara que pensa desse jeito e vai se dar bem pra caralho em todos os aspectos da vida dele. Mas vai ser assim, a exceção da exceção, né, cara? Tu tem que ter o famoso café no bule, né? Bala na agulha pra conseguir viver dessa forma o tempo inteiro em modo all-in e não ter algum problema muito sério de todo tipo de natureza agora que se te ocorra. E aqui a gente consolidou a forma aceita da impotência masculina. E aqui eu não tô falando necessariamente de disfunção erétil, impotência sexual. Falo de algo muito mais amplo, muito mais sério. Esse sujeito que ele não conseguiu se adaptar socialmente, ele não conseguiu estabelecer parâmetros de entendimento das coisas. Então ele acha que se uma mulher corneou ele, existe uma conspiração centralizada, mitocondrial, na qual todas as mulheres representadas por aquela única mulher, no fim das contas, estão mancomunadas de alguma forma para fazer ele de otário. Às vezes o caso é até pior. É um sujeito que nunca teve nada com a mina e só foi rejeitado, não tem interesse em sair contigo. E ele vai pensar da mesma forma, são todas umas vagabundas, elas querem o Zé Droguinha, aí o meme daquele cara, aquele meme clássico, né, que a mina tá
andando com o cara popular da escola e tem o nerd atrás carregando os livros, depois o cara é rico e ela tá grávida de sei lá quantas crianças, tá grávida e mais com não sei quantos filhos, né? Essa lógica que, embora aconteça isso sim pra caralho na nossa sociedade, só que essa mina não vai procurar esse cara depois, né? A fantasia mexe muito com esses memes, mexe muito com as fantasias de poder, né? O sujeito, ele fantasia que... Vou citar de novo o Robert Stoller aqui, que trabalhou muito com perversão psicanalítica, né? Perversão na psicanálise, né? Não perversão psicanalítica. Perversão no escopo da psicanálise. E que ele fala que que perversão é a hostilidade aplicada ao sexo, né? É a forma sexualizada da hostilidade, né? Que o sujeito, ele troca o trauma, ele revive o trauma, mas ele muda o desfecho daquilo, que é ejaculando, né? Não é a única explicação, mas também é uma das explicações do fetiche cuckold, né? Não é a única, mas é uma das explicações. E aqui é algo muito mais holístico, né? O sujeito, a guria bonita da escola não ficou com ele no recreio, e ele só quer que essa mina agora reapareça, de preferência gorda e com 9 filhos, né? Porque também tem toda essa questão de odiar muito mulher e querer que ela tenha aí um suposto ou um objetivo decaimento físico estético, e ele não, e ele tá trincado foda, né? E essa é a lógica dessa galera ir pra academia e virar um gym bro, né? É muito legal ir pra academia, tá tudo certo, mano. Não é essa a questão. Ficar em boa forma física é melhor do que ficar em uma forma física ruim. Mas a lógica aqui não é mais daquele maluco lá atrás, né? Do alfa, do cara que queria ser alfa, e em certa medida do MGTOW, né? Embora o MGTOW ele já pega um lance do tipo... Tinha os Gym Bros, MGTOW, mas tinha meio que o MGTOW do tipo... Não, foda-se, é isso aqui mesmo. Eu sou assim, se quiser me dar, me deu. Se não quer me dar, foda-se, né? O alfa, ele meio que é o cara que desvelou o mundo da academia, né? É o cara que ou ele vai pra academia pra ficar mais magro, ou ele vai pra academia pra ficar mais forte, né? Mas aquilo tudo, eu já devo ter falado isso por lá, tá ao longo, eu nem lembro mais o que eu falei. No fim das contas, pra mulher achar ele bonito, ele transar, né? Aqui não, é pra mulher pagar pau para ele e ele poder rejeitar. Que ele quer rejeitar uma mulher X, melhor ainda se é a mina do passado que não quis ficar com ele, né? Aí ele revive aquele meme, aquela fantasia de poder. Mas se for uma mina aleatória, também melhor, porque se todas as mulheres são iguais, a que rejeitou ele e a que ele eventualmente vai rejeitar, spoiler, não vai acontecer, né? Ou nenhuma mina vai dar moral pra ele, ou a hora que uma mina der bom dia ele vai se atirar que nem um capacho nos pés dessa mina. Mas tá bom, vamos seguir vamos seguir como se fosse, né? A mina que rejeitou ele 20 anos atrás, 5, 10 anos atrás, não importa, e a mina que ele eventualmente vai rejeitar são a mesma mina. É uma espécie de panteísmo sexual estranho, e todas as minas vão ser vagabundas, exceto, claro, a mãe dele, que é uma guerreira, e talvez, mas só talvez,